Oi, você que está me acompanhando aqui nas minhas aulas, videoaulas sobre a história da igreja, eu convido você a dar seu like, também a fazer aquela, da sua observação, escrever lá a sua pergunta, a sua dúvida, que eu responderei. E também faça lá a divulgação dos nossos vídeos, que nos ajuda a transmitir aquilo que estamos aprofundando aqui, que é a história da igreja. Não se esqueça de dar seu like, não se esqueça de fazer lá a sua observação, não se esqueça de passar para os seus amigos. Você que chegou agora, que às vezes ainda não tinha visto nenhum dos vídeos, nós já vamos aí para uns 5, 6 vídeos. Eu espero que você permaneça conosco e também divulgue o nosso canal do YouTube. Deus lhes pague, Deus lhes abençoe a todos. Então, voltando aqui, a primeira perseguição realmente geral contra os cristãos foi a de Décio, imperador, que, preocupado em consolidar a unidade do império, não só política ou bélica ou econômica, mas também a unidade religiosa do império, da religião do império, das divindades imperiais, ordenou em 249 que todos os cristãos sacrificassem as divindades do império. Isso desencadeou uma perseguição breve, mas violenta, no curso da qual muitos cristãos cederam, provocando assim uma viva discussão e também um cisma, quando a seguir muitos pediram a readmissão na igreja. Saíram por causa desta obrigação, mas depois então voltaram para a igreja. Outra perseguição geral ocorreu sob Valeriano, essa mais tarde um pouquinho, 257, 258. As últimas perseguições foram uma arma política nas mãos dos tetrarcas, em sua luta pelo poder. Elas duravam de 303 a 324. Diocleciano, Galério, Maximino, Daia perseguiram os cristãos no Oriente, de 303 a 311 por Galério, a 313 por Maximino, e Mars Licínio, sucessor de Galério, recomeçou a perseguir os cristãos por ocasião da rivalidade entre o Ocidente e o Oriente. O Ocidente Constantino e o Oriente, então, que não havia esta unidade mais política, ou seja, começava-se então o declínio do Império Romano. Quando este derrotou e matou Licínio em 324, abraçou definitivamente a causa dos cristãos, aí apoiando-se no cristianismo para assegurar a unidade religiosa do Império, ou seja, já não tinha mais como sustentar. Os cristãos eram praticamente uma grande maioria dentro do Império Romano. Por quê? Por causa da sua forma de vida, por causa da sua propaganda, por causa da sua expressão, por causa da sua capacidade de ordenamento, de obediência. E aí então foi em tal quadro que se desenvolveu no século II a atividade literária dos apologistas. Aí nós entramos então dentro da literatura apologética, ou da apologética, ou da literatura chamada literatura patrística, a literatura dos santos padres. Esses se propunham, por um lado, demonstrar o infundado das acusações movidas contra os cristãos, e tanto pelo ódio popular como pelas classes cultas e pelos tribunais do Estado. Por outro lado, também criticar o politeísmo. O que significa isso? Politeísmo. Olha, dentro do Império Romano, em todo o ambiente do Império, desde o Oriente até o Ocidente, as divindades eram múltiplas, infinitas até. Os gregos possuíam um panteão de deuses, os romanos um panteão de deuses, e aí por diante todos os países-estados, as cidades-estados possuíam infinidade de deuses,
sem contar as divindades familiares, ou seja, cada família possuía a sua divindade particular. Então houve aí um grande debate sobre este culto a essas variadas divindades do cristianismo, que apresenta um Deus único, um Deus só, um único Deus. Nesse quadro surge então a literatura. Essa literatura é chamada então de apologética, de defesa e combate. Defende e combate. Cria a sua defesa e ao mesmo tempo produz uma literatura que fortifica os ideais cristãos, apresentam a clareza da fé cristã. Isso tanto para frente ao povo, como também frente às autoridades e aos cultos do império, aos inteligentes, os que possuíam a filosofia, os filósofos, os teólogos. Não é? Nós temos os teólogos que partem da teologia do Deus único, mas eles também tinham os teólogos que faziam uma teologia rudimentar às vezes, mas a teologia dos seus próprios deuses, das suas próprias divindades, mostrando a superioridade, a verdade da religião cristã em relação a esses outros deuses. Então por isso surge, né, uma infinidade de escritos, de defesas do cristianismo, e também surge uma infinidade de escritos e defesas mostrando o que é infundado dentro desta teologia dos deuses, das divindades pagãs. Em relação ao segundo ponto, retomavam o seu próprio benefício uma tradição, ou seja, surge então a tradição apologética, a tradição da defesa e da construção das verdades da fé, dos dogmas da fé. Desta forma, a apologética, já largamente desenvolvida dentro do judaísmo, porque o próprio judaísmo também possuía sua apologética, sua defesa da sua fé judaica, passa agora para dentro da comunidade cristã, que nasce dentro do ambiente judaico. Então nasce já com aquela forma de entender a religião a partir de dados concretos e evidenciados. Agora, por que o judaísmo? O judaísmo não era perseguido. O judaísmo não fazia esse enfrentamento que os cristãos faziam. Era uma religião chamada lícita, ou seja, no ambiente do território, naquele território da Palestina, o judaísmo era livre, podia-se praticar a religião judaica, o culto a Deus, não é? As festas judaicas eram feitas normalmente. Havia um ou outro embate por causa de um ou outro que se desentendia com as autoridades locais, claro que havia, mas só que o judaísmo era considerado uma religião lícita, enquanto o cristianismo uma religião ilícita. E assim damos mais um passo para a gente compreender essa belíssima história da igreja, que tem seus alicerces lá com os apóstolos e vai se desenvolvendo, crescendo e criando sua própria literatura a partir desses embates, desses contrastes, desses enfrentamentos, da perseguição, da dureza do Estado frente a esta concepção de vida, porque o cristianismo não é uma ideia, mas é uma vida, é uma forma de viver, é uma mudança total de vida, de comportamento, de costumes. Então, nós aí temos o início, a base
tudo que nós vamos aprender durante todos os vídeos que vamos fazer. A base está aí, neste pequeno início, do fim do século I, início do século II, até quase o início do fim do século IV, até quase o fim do século IV, nós vamos ver aí tudo, o crescente desta literatura cristã que vai se dando, sendo produzida, sendo relatada, sendo compilada, colecionada e compilada para realmente termos então em mãos o que nós temos hoje, ou aliás o que todo mundo tem em mãos hoje, né? Até mesmo os não cristãos, né? Porque a consequência de todo este debate, a criação, a justificação da vida cristã e toda a literatura que é construída, a Bíblia que é repensada, nós temos aí também já a construção da Vulgata, da transcrição da Bíblia para o grego, enfim, nós temos aí um grande arsenal da vida cristã que vai tendo suas bases aí neste longo período do Império. Então o Império é o César e o Império nos seus representantes, nos governadores, nos tetrarcas, na forma do Império se organizar, que vai criando as províncias, né, as sedes governadoriais, e que ali cada um tem a sua forma de tratar essa nova religião que surge, esse novo comportamento que surge, às vezes de uma forma mais agressiva e sanguinária, outras vezes menos agressiva e mais politizada. Mas o cristianismo surge de fato de todas essas realidades, né? O cristianismo é uma mudança total de vida da pessoa, da comunidade, para dentro de uma comunidade de vida, e aí então nasce toda a narrativa. Com a ajuda de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que intercede por nós, que está aqui do nosso lado, e com a graça da defesa que faz de nós São Miguel Arcanjo, continuemos então aprofundando a história da igreja com o Padre Martins. Espero você na próxima videoaula.